O vídeo a seguir é a análise filosófica de uma discussão de ideias. Essa análise é pautada nas normas da lógica formal dentro da dialética aristotélica hegeliana. Portanto, tratamos aqui de eliminar a doxa, ou seja, eliminar os subjetivismos de opiniões individuais e buscar somente o que há de factual e epistêmico nos discursos. Dessa forma, a subjetividade, a opinião particular ou o convencer as audiências são coisas inúteis e irrelevantes aqui. Não estamos buscando o convencimento de ninguém, mas sim a demonstração de que um certo pensamento detém a razão. Só o que importa é provar pela lógica que determinado pensamento é o mais razoável. E detectar onde está o pensamento mais razoável é o papel desse canal. Desconsiderando os interlocutores e enxergando apenas o conteúdo do discurso em si, como manda a lógica formal. Desse modo, não existem pessoas, apenas raciocínios numa disputa de xadrez verbal, visando nos aproximar o máximo possível do que seja uma conclusão objetiva e universal. Checkmate dialético que tem a verdade absoluta como nosso horizonte a ser alcançado. Olá, meu nome é Rafael César, sou pastor reformado e eu acredito que brancos também podem sofrer racismo. Mude minha ideia. Olá, pastor. Olá, Monique, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Érico, boa tarde, amigo. Tudo bem? E aí, camarada, como vai? Prazer conhecê-lo. Boa Rafael, tarde, Renata. tudo bem? Prazer conhecê-la, viu, Renata? Prazer todo meu, Rafael. Eugênio, Tudo boa tarde, bom? meu amigo. Tudo bem? Rafael, meu Como é nome. que tá, Rafael? Tudo Prazer conhecê-lo. bem? Prazer. Eu creio que brancos também podem sofrer racismo. Você acredita nisso? Olha, pastor, eu vou ter que discordar do senhor, com todo respeito. Sabe por quê? Na esfera do sofrimento, eu acredito realmente que brancos também sofrem. Mas racismo é um dispositivo muito mais amplo do que só a psique, que só o que a pessoa sente. A legislação ela vai dizer que racismo ela precisa ser realmente contra uma raça e uma etnia, mas precisa ter um elemento central que não é do direito, é da sociologia, que é um sistema de opressão. E o próprio conceito de racismo em si já é uma coisa cunhada pela sociologia. A sociologia criou a ideia de racismo para categorizar um fenômeno que existe na sociedade, que é a opressão por etnia. Etnias são oprimidas por outras etnias. Então, isso acontece no mundo e a sociologia cria o conceito de racismo para classificar esse fenômeno que existe. Então, quem tem a última palavra para dizer o que é racismo é a sociologia, não é nem o direito. E o racismo ele não existe contra pessoas brancas no Brasil, porque simplesmente quem ocupa os espaços de poder hoje no Brasil são as pessoas brancas que sempre tiveram, ao longo da nossa história, todos os privilégios da estrutura de classe e da estrutura de raça que se desenvolveu. E por conta disso não seria possível para uma pessoa negra que não está em espaços de poder de formação de ideologia, espaços de poder econômico, ou dentro do próprio poder político, fazer algum tipo de opressão, mesmo que no campo do indivíduo, contra uma pessoa branca. Pronto, os dois juntos já deram, né, a definição completa. Racismo é um sistema de opressão e não pode haver racismo contra brancos porque os brancos estão na posição de privilégio no quadro geral da sociedade brasileira. Então, isso aí já matou a pau, poderia acabar o debate aqui. Não se deixou brecha para uma contestação depois disso. Não existe sistema de opressão de negros contra brancos. O negro sempre está na posição de hipossuficiência diante do branco que tem o sistema de opressão a seu favor. É como jogar futebol numa ladeira. Os brancos estão no lado do campo de cima. Eles sempre vão vir em vantagem porque eles têm a gravidade a favor deles. A bola vai sempre correr para baixo. Então, no aspecto sociológico, os brancos são quem joga futebol do lado de cima da ladeira do campo. Não tem como quem está do lado de baixo ter vantagem contra quem está do lado de cima. Ele está sempre jogando contra a gravidade. Ele sempre vai empurrar a bola contra a gravidade. Ele sempre está em desvantagem. Não faz sentido falar em racismo contra branco. Argumento já peremptório, isso aqui já poderia encerrar o debate com esse primeiro argumento deles. O racismo, para ele ser combatido de fato, ele precisa ser combatido contra qualquer tipo de raça, ainda que umas sofram mais que outras. Como assim contra qualquer tipo de raça?
Não é qualquer tipo de raça que está em posição de opressão. Para existir racismo, precisa existir um sistema de opressão. Então essa frase dele já é contraditória por definição. Essa frase dele é a mesma coisa que dizer: nós temos que subir tanto para cima como para baixo. Como assim temos que subir tanto para cima como para baixo se só existe possibilidade de se subir para cima? A colocação dele é ilógica por definição. Pastor, para o senhor o que é racismo, então? Uma raça achar que é superior a outra, simplesmente porque ela possui uma tonalidade de pele diferente. E isso vale para qualquer lado. Tanto o branco que se acha melhor que o negro, como o negro que se acha melhor que o branco. Mas isso não é racismo. Não, essa é a definição do dicionário. Isso não é racismo. O racismo, ele é um sistema de poder. O que significa isso? Ele se espraia pelo sistema jurídico, econômico, social e político. Então, o racismo ele precisa ser enxergado como um sistema complexo. O racismo ele é diferente de dois outros fenômenos, da discriminação e do preconceito. Então, eu concordo com o senhor que pessoas brancas sofrem preconceitos. Elas sofrem, mas é totalmente diferente do que é racismo. Não, mas Porque essa é a definição no dicionário de racismo e a definição que a sociedade tem do que é racismo. Pois a definição da sociedade está errada, amigo. A definição do dicionário e a da sociedade estão erradas. Se essa é a definição do dicionário, ela está errada. O dicionário está errado, então. Não é essa a definição correta. Quem define o que é racismo é a sociologia, e a sociologia não definiu dessa maneira. Racismo não é se achar superior a outra raça. Racismo é ser superior hierarquicamente, socialmente a outra raça. É ser rodeado de privilégios que colocam você numa posição de superioridade. É você estar nessa posição, não é se achar nada. Não é. Né? Sim, essa definição está no Não dicionário. é. Eu estudo, posso me apropriar do racismo, Sim. pelo menos pela minha legislação, pelo que eu estudo como advogado. Aí ela usa a ad verecundia, né? A falácia ad verecundia para derrubar o questionamento dele. Não era necessário. Ela também comete erro nesse sentido, porque dizer que é porque ela é advogada, isso seria colocar na pessoa a responsabilidade pela validação do que é dito. Isso viola o princípio da identidade, na lógica formal, apenas o objeto define-se a si mesmo. No caso, dizer que a pessoa, porque é advogada, então ela está correta, isso é a falácia ad verecundia. É uma intolerância por causa da diferença da cor. Maltratar, achar que as pessoas não são iguais. Você tá na rua, te olha estranho, se desvia de você. Está ligado à maneira como os povos africanos, né, os originários africanos, foram sobrepujados pelos outros e considerada essa diferença, né, racial mesmo, né, das características da cor da pele, do cabelo, outros traços físicos como elementos de submissão, né, de exploração, de transformação, de desumanização, né, dessas pessoas. Em relação ao racismo, a gente também não pode esquecer a situação dos povos indígenas, povos originários do nosso país. O genocídio que vem há mais de 500 anos está se aprofundando cada vez mais, né? E aí sim, racismo nesse conceito que a gente tem aqui é especificamente para isso. Pessoas que foram mercantilizadas, foram tratadas como coisas e essas pessoas eram do continente africano, algumas índias também, aqui da América principalmente. Então a gente tem racismo aplicado a essa questão assim. Os hebreus. Uhum. Os hebreus, eles Sim. foram escravizados. Fato. Foram escravizados, de fato. Exato. Hebreus não eram negros, Uhum. via de regra. Né? Via Não de eram. regra, sim. Olha, Temos né? exceções aí, mas vamos lá. Exatamente, via de regra, né? Que eu estou falando Sim. para você. Os mouros, que eram os muçulmanos negros, Sim. eles então instituíram o califado. Eles dominaram a região da Península Ibérica, que consistia ali da Croácia, da Grécia, Sérvia e Montenegro, desses países onde haviam bastante loiros de olhos azuis. Então eles escravizaram esse povo de 711 até 1452. Legal. Ou seja, nós vemos um exemplo histórico de negros escravizando brancos. Ele tentou aí fazer uma comparação com outra situação em que pessoas de pele mais clara foram escravizadas por pessoas de pele mais escura. A gente tinha uma questão de guerra lá, você tinha um escravismo por guerra, não era econômico, não teve guerra aqui. Em alguns pontos até teve, mas não teve grandes conflitos. E aí você tinha uma situação que era aplicado a pessoas. Eu venci a guerra e algumas pessoas da minha tribo escravizavam outras pessoas. O racismo em si não existia porque o escravismo era para uma outra questão. E a situação é completamente diferente, como o cara ali bem explicou. São situações distintas, não existe elo lógico na equiparação desses dois eventos.
né? Ele está agora incidindo na falácia da simetria incongruente, quando ele tenta comparar o que aconteceu com os hebreus do que aconteceu com os africanos e indígenas da época do Brasil aqui, colônia. Escravidão por guerra não tem fator racial envolvido. A escravidão é por guerra, você foi derrotado e você vai ser escravizado. Não é porque a sua raça é socialmente considerada inferior, é socialmente considerada menos humana, menos digna. Essa argumentação dele foi prontamente refutada já, de antemão, muito rápido. O Atlas da Violência de 2007 a 2017, 10 anos. Eles chegaram à conclusão, né, com base em dados, que 92% das pessoas assassinadas são homens. 8%, uma minoria, são mulheres. Então, o simples fato de vocês serem menos, eu não posso menosprezar a sua dor, a dor de quem perde uma mulher. Do mesmo jeito, eu falo em relação à discriminação contra brancos. O senhor tem toda a razão, só que a gente não está falando de direito nesse exemplo que o senhor traz. O sofrimento realmente ele não pode ser diminuído, seja de brancos, sejam de negros, seja de indígenas, sejam de transexuais. Só que isso não é racismo. E por que não é racismo? A gente pega, por exemplo, esse exemplo das mulheres que o senhor bem trouxe. E o exemplo dos negros também, que vai na mesma direção. Qual que é a diferença? É a motivação pelo qual ocorreu o crime. Então, os números, eles não podem ser olhados e ser descolado da sociedade que eles se encontram. A maioria das vítimas são homens. E aí as vítimas mulheres seriam desprezadas? Aí estão falando uma questão de quantidade. Um é maioria, o outro é minoria. Essa não é a questão em relação ao racismo. O que define racismo não é a quantidade de pessoas oprimidas. É a forma com que essas pessoas são tratadas. É uma questão de natureza do tratamento, não é uma questão de número, de quantidade. De novo, ele está incorrendo na falácia da simetria incongruente. Misturando uma questão que é de natureza do tratamento de opressão, tratamento de desumanização, com quantidade de pessoas que passam pela violência ou não. A forma do tratamento e a quantidade de pessoas envolvidas são dois elementos de naturezas lógicas diferentes. Não existe uma comparação entre eles. Esse mesmo Atlas da violência que o senhor citou, ele vai trazer, por exemplo, que 70% dos jovens que foram assassinados são jovens negros. É o mesmo Atlas. E aí mostra o genocídio em curso do Estado brasileiro. Quem tem uma pessoa negra na família, ou quem conhece uma pessoa negra, ou quem é uma pessoa preta, ela vai saber que se ela sair sem documento de casa, é problema. Eu vou dar para você um exemplo de um fato, que eu tenho que é reportagem, um link de um caso de racismo contra brancos que aconteceu aqui no Brasil. Bandidos assaltam ônibus e escolhem vítimas pela cor da pele em BH. Criminosos anunciaram um assalto e não levaram pertences de negros ou pardos, alegando que eles são trabalhadores. Isso, reportagem no estado de Minas, dia 10/1 de 2015. Os bandidos entraram no ônibus, assaltaram e simplesmente escolheram por conta da cor da pele. Você acha que esse caso também não especificaria um caso de racismo, no caso contra brancos? De novo, falha lógica da definição de racismo. Racismo não engloba isso. Racismo não é sobre a decisão de indivíduos. É a falha de entendimento dele do que é a definição de racismo. Racismo é um sistema, é uma estrutura, não é a decisão de uma pessoa. Alguém quer assaltar, eu não vou assaltar negros, vou assaltar brancos. Isso é um indivíduo. Não é um sistema, não tem poder de domínio sobre uma classe inteira, a decisão de um assaltante. Esses argumentos que ele traz são um mais pífio do que o outro. Exclusivamente porque eles direcionaram para as pessoas brancas? Não. Isso não é racismo. O racismo é um crime que é específico nele. Por exemplo, na legislação brasileira, a gente tem dois crimes específicos que versam sobre temáticas raciais. Um é o crime de racismo, que é um crime hediondo, ele está lá previsto na legislação. O apenamento dele é muito mais grave. E a gente tem um segundo crime, que é a injúria racial. Por quê? Porque além desse elemento raça, você precisa ter um sistema de opressão. Isso por si só não traz uma conotação racista para o fato que o senhor me narra. Pode ter tido uma pessoa que tem uma crença individual, que é um assaltante, entra num ônibus, decide por uma crença pessoal assaltar um tipo de pessoa e não outro. Vou contar da minha experiência como uma especialista em diversidade, né? Eu trabalho com muitas empresas que estão querendo ser mais diversas, né, em vários aspectos. Você não pode, numa empresa, né, que é um ambiente onde eu navego todos os dias, você não pode se negar a contratar, promover uma pessoa por qualquer fator da sua identidade. Você não poderia dizer... Você não pode? Não pode, não pode. O que você acha daquela moça da Magazine Luiza que fez isso? Contratou apenas negros. Isso não seria um racismo?
Isso não é racismo no contexto do Brasil, em que as pessoas negras são 56% da população, mas não chegam nem a 5% das posições executivas, posições que alguns desses processos são a porta de entrada, não tem como falar de racismo. Isso é ação afirmativa. É uma estratégia de gestão de pessoas para tentar criar o nivelamento de possibilidades de acesso. A situação de uma loja que está tentando contratar apenas pessoas que não têm visibilidade dentro do mercado de trabalho são, como ela disse, ações afirmativas. Isso não pode ser racismo, porque isso está tentando combater o racismo. Existe uma desigualdade e essa ação está tentando eliminar a desigualdade, suprimir a desigualdade. Se tem pessoas ali, tem 2 pessoas, uma tem 10 maçãs, a outra não tem nenhuma. E eu tenho 20 maçãs. Aí eu dou 15 maçãs para aquela que não tem nenhuma e dou apenas 5 para aquela que já tem 10. Eu estou discriminando aquela que tem 10? Estou diminuindo a que tem 10? Não, eu não estou desfavorecendo a que tem 10. A que tem 10 continua tendo os 10 dela. Eu dei 15 para outra que não tinha nada. O que é que eu fiz? Eu equilibrei. Ambas agora têm 15. As ações afirmativas como essa da Magazine Luiza vêm a suprimir, a mitigar a situação de desigualdade que já existe. Elas não podem ser racistas pelo mesmo motivo que o remédio não pode ser vetor da doença. Não faz sentido, isso é ilógico por definição também, como a maioria das alegações desse cidadão. E a gente sabe, eu digo quando eu falo a gente, eu falo pessoas que trabalham com recursos humanos, pessoas que estão buscando diversidade dentro das empresas, que os espaços que são muito homogêneos podem não parecer convidativos para pessoas que teriam condições de estar ali, mas não se veem representadas. Eu, como mulher, se eu estivesse aplicando para uma vaga, né, me candidatando a uma vaga, e eu entrasse no site da empresa e só visse homens para aquela área que eu planejo buscar, Sim. talvez de maneira até inconsciente eu pensasse que aquilo não é para mim. E se sabe que nas grandes empresas, em programas de trainee, raramente nós temos pessoas pretas e pardas sendo selecionadas. Então o esforço da Magazine Luiza... Mas você não acha que elas teriam que ser selecionadas pelo mérito e não pela cor da pele? Então, é que o fato é que elas talvez nem se inscrevessem no programa da Magazine Luiza naquela quantidade, porque elas não veriam que aquele lugar para elas. Consequentemente, não veriam o mérito delas, né? Se elas nem se inscreveriam, a cor da pele seria vista primeiro do que o mérito delas. Então é preciso que primeiro abra-se a oportunidade específica para as pessoas dessa cor, para que, uma vez que essas pessoas dessa cor estejam dentro da disputa, aí sim é que possa ser analisado o mérito delas. Porque nem iria se falar de mérito se não tivesse essa oportunidade específica para elas. Pessoas negras geralmente já vão ser descartadas meramente por serem negras. Nem vai se falar de mérito delas, não vai se dar chance de avaliar mérito delas, porque o fato de serem negras já previamente as descartará. Foi o que eu expliquei com o exemplo das maçãs. E aí, beleza, para esse caso específico eu não posso ter pessoas brancas. Para todos os outros processos seletivos não há Mas segregação não é uma nenhuma. discriminação. Não, mas nesse caso Para específico... esse caso específico Então, não é, e vamos é uma lá, e eu vou discriminação. usar a justiça. Por que não é? A justiça já decidiu isso aí, não é uma questão nossa. É uma Por que discriminação. não é? É uma discriminação, mas não é porque não é racismo inverso. Porque você, cara, está equiparando. Eu não estou abrindo mão do... Nunca mais o Magazine Luiza vai contratar brancos. Não. Para esse processo, justamente para ficar igual, esse processo específico tem que ser diferente. Eu creio Que que é a isso. igualdade é uma, ela não pode é uma ser exigida. ferramenta para você chegar junto e realmente dizer, agora somos iguais. Sim. Por que eu acho que isso é injusto? Porque você está, na verdade, elevando a pessoa a uma posição é por conta da cor da pele dela, não por conta da capacidade que ela tem cognitiva. Não, porque se você só vai ser... Aí que tá. As Sim. pessoas confundem isso. Você só vai ser contratado se você preencher os requisitos. Só que na seleção, para essa seleção aqui, eu só quero preto. Só que eles têm que... Preto é uma coisa. Agora, atender os requisitos que a empresa quer é outra coisa. Se ela não atender, ela não vai ser contratada. Ele tenta misturar como se o fato das pessoas estarem sendo selecionadas somente pessoas pretas, isso significasse que é o fato de ser preta que as classifica. Não é o fato de ser preta que as classifica. O fato de ser preta as credencia a disputar. E aí ele tenta ignorar isso, como se o fato de aquilo ali ser exclusivo para pessoas pretas, automaticamente o mérito não estivesse sendo avaliado. Ele cria uma confusão para insinuar que a exclusividade de tipos de participantes implicasse em favorecimento a esses participantes, como se esses participantes não estivessem também sendo avaliados igualmente pelo seu mérito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se os participantes envolvidos na disputa serão apenas de uma raça, logo eles não estarão sendo avaliados pelo seu mérito. É uma condicional arbitrária completamente inexistente. A definição da falácia non sequitur por afirmação do consequente.
A gente tem, por exemplo, uma literatura que vai falar sobre o passaporte racial das pessoas brancas pobres. Existe uma literatura que estuda isso, que diz assim: as pessoas em condição de rua, se elas eram brancas, elas conseguiam entrar para usar o banheiro do shopping. Sim. As pessoas negras não conseguiam entrar, porque o estigma e o estereótipo em torno da sua negritude e o que ela representa naquele espaço, que é um espaço social, em que geralmente circula dinheiro, não podiam entrar para usar o banheiro. Eu sei que isso acontece, Monique. Então, eu queria que essa pessoa fosse bruscamente punida. Que pessoa? No caso, o dono do estabelecimento que não deixou Mas o não negro é uma entrar. pessoa. Porque eu não estou dizendo que... É o shopping. Sim. É mais do que uma então, pessoa. Mas existe um responsável, uma gerência, alguém que encabeça ali, e se é por conta disso, eu defendo a punição. A gente tem um problema aqui, Rafael, que a gente vive num país que é racista pra caramba e nenhum de nós consegue se assumir racista. E eu, Renata, que trabalho com diversidade há 6 anos, digo que certamente não consigo ser tão antirracista como eu deveria, porque o racismo está impregnado na gente. Quando eu vou a um restaurante e eu não me incomodo que as únicas pessoas pretas que ali estão me servindo, eu estou sendo racista, mas não foi intencional, eu não estou xingando ninguém, eu não estou excluindo ninguém, mas eu estou compactuando com um sistema que me privilegia, como se fosse uma coisa super normal que só pessoas brancas pudessem sentar e consumir naquele restaurante, né? A gente acha que o que tem impacto negativo na vida das pessoas é só aquilo que a gente ativamente faz para sacanear. Mas a gente vive num país em que as instituições replicam essa crença de negros e brancos ocupando espaços diferentes. Então, assim, você consegue imaginar alguma situação em que pessoas brancas foram excluídas de maneira sistemática por instituições? Porque é isso que é o racismo. Você concorda comigo que a sociedade é desigual? Sim, totalmente. E aí a gente Injusta, entra em um assunto. injusta. Por que seria, por exemplo, a partir de uma sociedade desigual que coloca, pelo menos na letra da lei, que todos nós deveríamos ser iguais, a gente tratar com discriminação positiva os grupos minoritários da nossa sociedade, para que aí então a gente construa uma sociedade mais igualitária por meio das cotas raciais, no serviço público, nas universidades, em todos esses espaços. Isso para mim é um caminho muito positivo para a gente de fato atingir uma sociedade mais igualitária, mais próxima daquilo que a nossa Constituição prevê. Eu sei. Mas eu acredito que você discorda disso Em que eu partes, estou falando. em partes, né? Por exemplo, em relação a cotas, eu sou contra. Totalmente contra. Eu sou a favor da meritocracia. A injustiça sempre vai ter. Sempre vai ter algumas pessoas que começam lá atrás na corrida da vida. E esses que começam lá atrás, eles têm 2 alternativas. Ou eles correm mais e se dedicam mais, ou eles ficam chorando. Ou seja, tá correto ser injusto, né? É isso que ele tá dizendo. Que é para ser injusto mesmo, é para ser desleal mesmo e é para que algumas pessoas se ferrem mesmo. É para que uns tenham vantagem. Ou seja, no final das contas, cadê a meritocracia? O que ele tá dizendo aqui é totalmente antimeritocrático. Ele está defendendo que a disputa seja desleal. Ele está defendendo, ó, 2 lutadores vão entrar no ringue aqui. Ó, você entra aqui com uma marreta e o outro vai com as mãos nuas. E lutem aí. Você tem uma opção. Você tem que vencer ele, mesmo ele com a marreta, tacando na sua cabeça, ou você pode ficar chorando e deixar a marreta bater na sua cabeça. O que ele está dizendo não apenas é absurdo, logicamente falando, é completamente incorreto, como também é bem cruel, né? É bem perverso isso que ele está dizendo. Ele está literalmente defendendo a deslealdade e a injustiça, né? É um discurso terrível. Meus 2 filhos mais velhos, um é branco e o do meio é pardo. Puxou a minha esposa, que meu sogro é bem negro. E eu falei pro meu filho, que é pardo, se você um dia entrar na faculdade por conta de cota, eu não deixo. Porque ou você entra por conta de mérito, ou você não entra. Porque você estuda no mesmo lugar que seu irmão, vocês 2 fazem homeschooling, fazem educação domiciliar, por que você vai entrar por conta da cor da sua pele e seu irmão por conta do mérito? Eu discordo porque a corrida ela nem chega a existir para todo mundo. A gente está falando do racismo que mata as pessoas, como que a juventude negra que está sendo assassinada, a juventude que está sendo encarcerada, vai participar de uma corrida no qual não foi permitido que ela entrasse na pista. A gente não está falando de um processo no qual eu ou muitos amigos meus estamos começando a corrida 50 metros atrás. Sim. A gente está falando de um processo que nos exclui de participar da própria corrida. Porque quando a gente está na corrida, de fato a gente se esforça, a gente prova que a gente é tão competente quanto essas pessoas. Mas quando os espaços automaticamente nos excluem por meio do genocídio contra a população negra, por meio das condições econômicas que a sociedade renega a maior parte de nós,
A gente está falando de uma corrida que não existe. Por isso que, do meu ponto de vista, esse discurso meritocrático, ele é só mais um eixo ideológico da justificação do racismo contra os negros no Brasil. Porque você está colocando a culpa da própria condição da negritude brasileira nos próprios corpos que, historicamente, foram objeto de opressão na nossa sociedade. Você vê um tweet assim, dizendo, olha, você é uma pessoa preta, uma pessoa inservível, né? Tinha que ser negro para fazer esse tipo de coisa. Eu creio que essa pessoa deve ser piamente punida. Se um branco fala isso de um negro. Da mesma forma como aquela Lumena do Big Brother disse assim a respeito da Carla Dias, olha, essa moça é uma sem melanina, uma desbotada. Eu creio que isso é a mesma coisa, só mudam as pessoas. A partir do momento que a gente diz, não, mas o caso dela é a minoria. Mas se tiver apenas um fato, isso prova que de fato existe. E o que eu defendo é que, por mais que seja menos, bem menos, infinitamente menos, que o rigor da punição seja a mesma. Se não fazemos isso, isso passa a ser racismo. De novo, ele está aqui repetindo uma alegação já refutada. Isso já foi derrubado lá no início do debate, com aquela outra moça lá que já respondeu a ele, mostrando que é uma diferença entre forma de tratamento. E o que ele está tratando aí é número. Ele está dizendo que um é uma quantidade menor e o outro é uma quantidade maior. Então tem que tratar igual. Mas não é isso que define o que é racismo. O que define o que é racismo é a estrutura que está por trás. Então é a forma com que a pessoa é tratada. É a forma, não é o número. Alguém chamar um branco de sem melanina não vai fazer ele levar 80 tiros da polícia. É a forma do tratamento, não é a quantidade. Ah, só tem um branco sendo chamado de sem melanina. Certo, mas qual é a forma do tratamento? Ele está levando 80 tiros da polícia de advertência por causa de que ele é sem melanina? Não, ele não está levando tiro nenhum, a polícia não fez nada com ele. É aí que está. É a forma de tratamento, não é número. É isso aí que ele está reafirmando, já foi refutado lá atrás e caiu já na falácia da simetria incongruente. Ele está tratando coisas de naturezas distintas. Uma é forma, outra é número. São naturezas lógicas distintas. Essa comparação dele é sempre ilógica. Não se sustenta essa alegação dele aí. Tratar coisas tão diferentes com os mesmos conceitos chega a ser uma agressão, assim, né? Falar de racismo reverso, né? Porque não tem uma estrutura de opressão. A gente tem um sistema carcerário que penaliza mais as pessoas negras. Não só as pessoas... Como que você acha isso, Renato? Que penaliza mais as pessoas negras do sistema carcerário? Você acha que não é porque os negros cometem mais crimes? É que crimes praticados por brancos e negros, vou te dar um exemplo que aconteceu há poucas semanas aqui, né? Teve um caso de 2 homens que furtaram carne num mercado e apanharam muito e foram assassinados. Teve um outro caso, na mesma semana, que repercutiu, de uma mulher que furtou um mercado, uma mulher branca, que usava uma bolsa bonita e de marca. Os funcionários acharam melhor não abordá-la, porque ela tinha furtado pouco. É um erro. Deveria ser punido da mesma forma. É que esses erros acontecem bastante, tratando diferente as pessoas por conta de raça. Quantas vezes as pessoas pretas, pardas, que denotam alguma coisa, são seguidas no mercado? Eu não digo que... tanto é que eu falei para você, né? O tema do programa, exatamente. Eu não estou dizendo que as coisas não existem, nós sabemos disso. O que eu estou falando para você é que ainda que o outro lado seja bem menos, ele deve ser combatido com o mesmo rigor. Ainda que o outro lado seja bem menos. Bem menos. De novo, ele insiste. De novo, ele insiste em puxar a alegação para o número. Sempre puxando para o número. É o único subterfúgio que ele tem na discussão. É ficar falando de número. Isso é a falácia da simetria incongruente. Ele está misturando número com forma. Né? Isso já foi refutado de novo. Repito que isso já foi refutado. Ele está repetindo uma alegação já derrubada. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de forma. Os negros são seguidos no mercado, como ela acabou de colocar aí. O argumento dela já desmonta pela milésima vez isso aí que ele está colocando. Os negros são seguidos no mercado, os brancos não são. Os negros são linchados com muita facilidade na rua. Os negros levam 80 tiros da polícia. Não é quantidade, é forma. É o exemplo que eu dei lá no início já, a demonstração como a sociologia coloca. É como um jogo de futebol numa ladeira. O time que joga de baixo para cima sempre está em desvantagem. Ele está jogando, empurrando a bola contra a gravidade. Ele nunca vai estar em vantagem. Não tem como. Não existe uma estrutura de opressão arquitetada contra o branco para que ele se coloque numa posição de sofrer racismo. Isso é impossível.
Vamos Isso só eu não estou chamar de racismo isso? Ah, eu acho que não, né? Porque é uma coisa meio histórica, então não tem como eu, por exemplo, não sou loira dos olhos azuis, mas eu não sei o que é passar por uma situação de racismo, ser discriminado, entrar numa loja e ser seguida por causa da minha cor, por causa do meu cabelo, por causa da... Não sei o que é isso. Não tem o que contra o branco? O que? Que o branco oferece de risco? Que é o que eles colocam na cabeça. O que tem? Não tem. Agora o negro já... A pessoa parda já tem. Não. Não existe. Não acredito que exista. O racismo está ligado exatamente a essa exploração e a essa visão que se deu das pessoas em relação a uma dominação sobre elas. Então não tem como, né, existir o racismo reverso. Existe a ideia de que pessoas brancas possam estar sendo, por exemplo, preterida em alguma situação, mas isso não é racismo, né? Não se compara a racismo. Racismo é outra coisa. Como a gente veio conversando aqui, o racismo ele é um sistema que se espraia por outras direções e ela vai pela econômica, pela jurídica, pela social. E onde que estão os marcadores sociais, principalmente os números do IBGE, que entendi que o senhor é uma pessoa que gosta de números. Esses números eles mostram que o mapa da fome, o mapa da violência, toda a estrutura racial é direcionada à população negra e indígena. Eu vou ler um tweet aqui pra gente, Eugênio, e eu quero a sua opinião a respeito dele. Por que os negros têm vantagem agora? Basta eles dizerem que eu sofro de racismo que eles passam nas faculdades, competindo contra um branco. Por quê? Isso é mentira, né? Você acha que é mentira? Não, eu tenho certeza, porque é isso que eu te falei. Você lê as regras dos editais, é isso, não basta dizer. E não é nem basta, né? Você tem que provar, tem que ter a documentação e você vai para aquela parcela ali de seleção. Você não é automaticamente aprovado, você ainda tem que passar pela prova. Então não basta dizer. Exatamente, exatamente. E eu concordo nisso. E ainda assim, né? Discordo não vejo nem vantagem. Eu discordo da questão, para encerrar, da questão de cotas, né? Para mim não tem que ter cotas. Para mim tudo tem que ser meritocrático, independente de ser negro, pardo, branco, pobre ou rico. Alguns vão ter vantagem? Sim, o rico tem vantagem. Alguém que nasceu aqui no Morumbi e eu sou lá do interior, ele vai ter vantagem. A vida é injusta, o que eu tenho que fazer é correr mais atrás. Ele não é a favor da meritocracia, ele é a favor da covardia. A favor da covardia e da deslealdade. A vida é injusta, a gente tem que igualar isso aí. Érica, eu vou ler um tweet aqui pra gente. Você é tão ingênuo que não sabe que o racismo tem a ver com o contexto histórico de opressor e oprimido. E branco nunca foi oprimido. Então, branco nunca vai sofrer racismo. Simples. Acho que ele fundamenta muito do que nós estamos dizendo aqui, né? Porque a gente está em uma sociedade que não apareceu ontem. É uma sociedade que é fruto de vários processos históricos. Um desses processos históricos é o racismo, como justificação de um método de exploração da força de trabalho do povo indígena e também dos negros que foram escravizados durante o processo de constituição e de formação do Brasil. Por conta disso, eu acredito que qualquer branco que tenha se sentido ofendido por algum tipo de ofensa de uma pessoa negra não teria sofrido racismo, mas sim uma ofensa diferente. Porque quando a gente trabalha na lógica do racismo, a gente está falando de uma estrutura que envolve, como eu disse anteriormente, questões econômicas, questões institucionais, questões estéticas, que contribuem para que aquela discriminação tenha um peso completamente diferente dentro do cenário no qual a gente vive aqui no Brasil. Acho que muito do que você está falando vem de uma fundamentação ideológica do mito da democracia racial no Brasil, de que o povo já se miscigenou e por conta disso está tudo ok, mas do meu ponto de vista essa não é a realidade. A gente está falando de um Estado que no início do século XX promoveu a imigração de pessoas brancas da Europa exatamente para contribuir com o embranquecimento da nossa sociedade. E isso tem um nome, é genocídio. O tweet coloca muito do que foi discutido aí, que na verdade não é nem para ter muita discussão, porque essa é uma discussão bem tola, parando para olhar assim. Foi definida nos primeiros 3 minutos de vídeo. A moça lá colocou a definição sociológica do que é racismo, o branco é impossível de encaixar nela, pronto. Não tem como haver racismo contra branco. Foi resolvido logo no início isso aí, e de lá para cá o vídeo, o debate está resolvido, e de lá para cá tem sido só esse rapaz aí tentando
desesperadamente emplacar uma série de argumentos, um mais pífio do que o outro, e sendo rebatido prontamente. Não teve um que durou nem um minuto direito. Na resposta da pessoa, a pessoa já mostrava por que aquilo ali não se sustenta, facilmente já derrubava o que ele dizia. Não tem nem muito espaço, não tem espaço para contestação. Isso aí é praticamente argumento dedutivo lá do início, um a priori. O racismo ele é um sistema de poder, um sistema jurídico, econômico, social e político. É o que Kant definia como um juízo analítico a priori. É quando a informação sobre o objeto já está contida na definição dele. Um círculo. A definição de círculo é que ele é redondo, que ele não tem lados. A definição de círculo já impõe que ele não tem lados. Toda a informação sobre o objeto já está contida na definição dele. A definição de solteiro é ser um não casado. Não há o que se falar de um casado ver se o casado encaixa na definição de solteiro. Isso é absurdo. A definição de racismo já impõe isso. É o juízo analítico a priori kantiano. O racismo ele é um sistema de poder, um sistema jurídico, econômico, social e político. A definição sociológica do que é racismo, ponto, é esta. O branco não encaixa, ponto. Não tem como ter racismo contra branco. É assunto encerrado, era para ser assunto encerrado. Não tem sido, o vídeo tem se alongado aí e tem sido, na verdade, um massacre, porque tudo que ele alega é prontamente derrubado, né? São vários aí colocando muitos pontos, muitos fatos que jogam por terra facilmente tudo que ele tenta alegar. É ele tentando desesperadamente insistir, né? A base da argumentação dele é a falácia da simetria incongruente, onde ele tenta misturar número com forma, e tem sido um massacre e é isso. O debate está resolvido desde os primeiros 5 minutos de vídeo. O que é racismo para mim? É, diante de um crime, você dar uma punição maior ou menor para alguém de acordo com a cor da pele. Então, ainda que o grau seja bem menor em relação ao racismo contra brancos, ele existe. E ele deve ser punido, julgado da mesma forma que o racismo contra negros. Se nós não fazemos assim, o que nós estamos fazendo é ser racistas em relação ao julgamento e dando legalidade para o negro agir com o branco da forma com que ele acha melhor. Ele tenta dar a definição de racismo baseada em conduta de indivíduo. E isso já está mostrado incorreto. A definição sociológica de racismo não é essa. Racismo não é a conduta de um indivíduo. Não é o Joãozinho que quis xingar o Zezinho. Não é assim que racismo funciona. Racismo é a estrutura. E ele não quer aceitar isso de jeito nenhum. Ele fica teimando contra isso e tem como sua única arma apelar para a falácia da simetria incongruente, confundindo número com forma pela milésima vez, como eu já disse. É só isso que ele tem. Ele não quer aceitar a definição sociológica de racismo, a definição verdadeira do que é racismo, e ele vai ficar teimando nisso e provavelmente vai teimar até a morte, porque, né, como a maioria das pessoas que eu denuncio desde o primeiro vídeo, que são as pessoas, elas só querem ficar com o que elas já têm na cabeça delas, elas não querem aceitar a realidade. E é por isso que convencimento não vale nada, porque ele está convencido de que é assim, mesmo que isso seja errado, ele está convencido que 2 mais 2 é 5, e ninguém vai tirar isso da cabeça dele, porque as pessoas só se convencem do que elas bem entendem. É por isso que o convencimento não vale nada. O que vale é a realidade material das coisas em si mesmas, e as coisas em si mesmas aqui foram demonstradas que não existe racismo contra branco, e que ele está errado. Objetivamente errado, e pronto. A confusão de elementos, ela persiste. Sim. Não estou dizendo que uma pessoa negra não pode ofender uma pessoa branca. Não pode fazer racismo, no caso. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Isso aí eu concordo que não há. Acho que fazer algum tipo de ofensa, difamar, cometer algum tipo de coisa assim, de algum ato assim, que até pelo ponto de vista da lei ocorre com todo mundo, é possível. Mas eu não acredito que isso seja racismo. Rafael, a gente não pode admitir o sofrimento de nenhum ser humano. E isso a gente concorda aqui junto. A gente não pode permitir xenofobia, a gente não pode permitir que nada aconteça contra as mulheres, como o senhor bem pontuou, e por isso que a gente não pode permitir que 56% da população negra continue marginalizada. E por isso estamos aqui conversando hoje sobre essa importante estrutura do racismo, para que cada vez mais a gente convide pessoas que já estão, como o senhor, direcionado a entender que o racismo é um fenômeno a gente expurgar da nossa sociedade.
e entender que ele está direcionado a uma população específica. Majoritariamente, mas o outro lado também deve ser, né? E contra repreendido essas no caso. pessoas que estão em sofrimento, eu desejo que realmente elas consigam um Eu psicólogo. também. Porque, infelizmente, contra elas não existe racismo. Tá bom? Obrigada. Valeu. Rafael. Exatamente desse jeito. Gente, prazer. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Tudo de bom.